A gente vai falar muito de Supremo Tribunal Federal e de algumas decisões. Eu vou começar com o ministro Gilmar Mendes, Andreasa, Vera e Zé Maria. O ministro Gilmar Mendes acolheu 2 ações do PT e da OAB e decidiu proibir condução coercitiva para interrogatórios. Segundo ele, a atitude é inconstitucional por representar restrição da liberdade de locomoção e da presunção de não culpabilidade. Ele destacou, porém, que a decisão não invalida depoimentos anteriores em que o mecanismo foi utilizado. A condução coercitiva ficou marcada, pelo uso frequente na Operação Lava Jato, sendo acionada até contra o ex-presidente Lula. Até contra, isso a gente falou muito aqui também. A decisão do ministro Gilmar Mendes ainda deve ir para o plenário do Supremo. Vera, o que você achou dessa decisão que está tendo uma repercussão gigantesca aqui nas redes? Vamos falar de todas, mas começando com a condução. Acho uma decisão exótica, para dizer o mínimo, você proibir e totalmente qualquer condução coercitiva desde que não haja intimação prévia. Intimação prévia de uma condução coercitiva me parece uma contradição em termos. Se ela é uma condução coercitiva, ela tem justamente o caráter de ser inesperada para levar alguém a prestar um depoimento, alguém que estava se esquivando de prestar esse depoimento. Portanto, a intimação prévia tira esse caráter surpresa e tira justamente o poder que ela tinha de ser uma medida, como o próprio nome já diz, coercitiva. E a condução coercitiva não é nenhuma invenção da Lava Jato, nenhuma invenção exótica da Lava Jato contra a qual o ministro Gilmar Mendes precise se insurgir. É uma coisa que vem das ordenações filipinas, tá? Dizia nas próprias ordenações filipinas conduzir debaixo de vara. E aí foi sendo atualizada à luz da legislação brasileira e de outros países, e existe no Código de Processo Penal, em vários artigos está prevista condução coercitiva de testemunhas, de acusados, de ofendidos, de peritos. Qualquer parte num processo pode ser conduzida coercitivamente se o juiz assim entender que isso é necessário à produção de provas, ao processo, à instrução do processo. Não tem nada de novo nisso e não faz sentido proibir como um todo, um instituto que é usado desde sempre. Patrick, o juiz tem que exercer a cautela. O que é a cautela? O poder cautelar de um juiz. É o poder dele de fazer cumprir a lei, é o poder dele de fazer com que a persecução penal seja alcançada, que aqueles que devem ou que são acusados de dever à justiça prestem esclarecimentos. Condução coercitiva nada mais é do que isso. E como você pode proibir o menos e permitir o mais? Você proíbe a condução coercitiva, que não é prisão, que é uma medida cautelar anterior à prisão, até mesmo a prisão provisória, e continua permitindo prisão provisória. Não faz sentido nenhum, a não ser uma medida de retaliação à Lava Jato. Ela só pode ser lida como isso, porque ela não faz sentido à luz do direito penal, à luz da jurisprudência do próprio Supremo, à luz da jurisprudência toda do Brasil, da doutrina, de nada, não faz sentido. E vindo junto com esse carrilhão de outras notícias natalinas que o Supremo dá, só pode ser entendida como aquilo que é uma medida de esvaziamento da Lava Jato. Foi forte a Vera nessa questão, Andreasa. Retaliação à Lava Jato, para ela uma decisão exótica. E para você? Pode ser retaliação à Lava Jato. O fundamento, ou melhor, a intenção, aquilo que embasa intimamente a decisão do juiz, pode ser isso. Não sei. O fato é o seguinte: a decisão é tecnicamente correta. Ele não proibiu a condução coercitiva. Não acabou com a condução coercitiva. É difícil, parece que a gente está defendendo o Gilmar Mendes aqui, não se trata disso, tá? Peço vênia à Vera para dizer o seguinte: não faz sentido que alguém seja conduzido coercitivamente, é disso que se trata, seja conduzido coercitivamente ao depoimento sem ter sido intimado previamente. É a queima de uma etapa. O sujeito precisa ser convidado a depor, precisa ser intimado a depor. Uma vez que, havendo isso, se negue, não apareça, suma, rejeite a intimação, aí sim se faz condução coercitiva. Essa é a etapa. Ela é anterior à prisão preventiva, mas tem sido usado muitas vezes, queimando etapa, como uma espécie de prisão.
muitas vezes com o mesmo fim criticado, inclusive aqui nesse programa, que se dá a prisão preventiva. Prende o cara, eventualmente por muito tempo, para obrigá-lo, ou para forçá-lo, ou para constrangê-lo a dizer coisas, para se livrar. Da mesma forma serve a condução coercitiva. É um desvio de finalidade do troço. Podem me xingar à vontade nas redes sociais, é a verdade. Então, pela ordem, há uma investigação contra mim. Eu sou intimado a depor, sempre foi assim. Não me recuso a depor, não vou depor, crio alternativas, escapo, me escondo. Aí se justifica a condução coercitiva, que é uma medida de força. É uma medida de força quando o indivíduo avançou o processo. Agora, quem está avançando o processo é a justiça. Ô Zé Maria, e você? O Andreas acabou de dizer aqui que tecnicamente para ele está correto, a Vera falando uma decisão exótica, e você, que acompanhou todo dia aí no Supremo, como é que você avalia essa decisão do Gilmar? Olha só, Patrick, a gente que acompanha os votos aqui, eu sei que o ministro Gilmar Mendes não está solitário neste pensamento, nesta linha. Pelo menos 4 ministros do Supremo, entre eles o ministro Marco Aurélio, vem criticando duramente 2 pontos na Operação Lava Jato. Um é esta condução coercitiva, esse chamado de baixo de vara, se não houve o chamado amigável antes, né? O convite amigável. Isso realmente assusta juristas por aqui. E também a prisão preventiva, que alguns ministros consideram ad eterno, ou seja, uma prisão preventiva como se fosse já a condenação. Muitos integrantes da Lava Jato estão mesmo presos e a condenação só veio muito depois, mas foi uma prisão preventiva que demorou muito. Originalmente, a prisão preventiva é para quem não tem residência fixa e para evitar que essa pessoa atrapalhe as investigações. Tá, essas são as críticas, né? Mas, olha, o ministro Gilmar Mendes toma essa decisão numa retaliação clara e num momento claro de retaliação à Lava Jato. Depois nós vamos falar mais sobre outras decisões aqui do ministro Gilmar Mendes que assustaram alguns pontos em Brasília e aliviaram parlamentares. Mas, olha, sobre esta condução coercitiva, não muda nada. A Vera tem razão. Pode mais do que a condução coercitiva. Agora o juiz Sérgio Moro ou o ministro do Supremo que quiser fazer uma coercitiva, manda prender. Toma o depoimento, depois manda soltar. É para isso que existe a prisão provisória. Não muda. Um outro problema nessa decisão, que é uma decisão dessa gravidade, jamais deve ser tomada liminarmente por um ministro de forma monocrática. Ele fez isso numa liminar de uma ação, Patrick, que é de abril de 2016. Liminar é uma medida urgente, que precisa ser tomada para que surta efeito imediato. Como uma liminar pode ser dada 1 ano e quantos meses depois? 1 ano e... Abril, quase um ano e meio. 8 meses depois, não tem caráter liminar nisso. Foi buscada, foi pinçada essa ação que estava dormitando lá nas gavetas do Supremo para que fosse dada esta decisão neste momento. É disso que se trata. Não é o caso de liminar, não pode. É exótica essa decisão. Nisso eu concordo com a Vera, no modo como a decisão foi tomada. Como eu disse, eu considero que a decisão foi corretíssima do ponto de vista técnico, formal. Ela tenta estabelecer a ordem do processo mesmo. Agora, eu não me lembro recentemente, Zé, Vera, de o Supremo chegar aos 48 do segundo tempo, porque é disso que se trata, né? Quer dizer, às vésperas do recesso judiciário, e dar um batalhão de decisões em caráter liminar, derrubando medida provisória, de modo monocrático, sem consultar o plenário, como uma espécie de golpe, porque se pode dizer isso. E agora? Toma-se um bando de decisão e nada mais pode ser feito, ou quase nada pode ser feito até o ano que vem. Então, a Vera tem razão nesse ponto. Decisão monocrática desse assunto aos 48 do segundo tempo aí sim, um procedimento equivocado. Mas, insisto aqui, a gente precisa defender que as coisas tenham a ordem que sempre tiveram. Porque, por enquanto, né, é condução coercitiva contra o Lula. Ninguém gosta do Lula, todo mundo quer ver o Lula preso. Aquilo, vocês se lembram, foi uma espécie de prisão do Lula. E eu considerei, falei aqui, e tenho falado sempre, considerei aquilo o principal erro do Sérgio Moro. Ter aceito aquele pedido de condução coercitiva do Lula. Aquilo foi um erro, né?
Mas como é o Lula, tudo bem, dane-se o Lula. Mas é que amanhã pode ser qualquer um de nós, levado coercitivamente a depor, sem ter sido intimado previamente. Nem todo mundo tem prova a destruir. Nem todo mundo pode queimar prova, queimar arquivo. E de repente é conduzido coercitivamente, queimando uma etapa do devido processo legal, um direito individual. A pessoa é conduzida coercitivamente sem ter sido intimada. O que é isso? Em que país a gente vai viver? Isso sim é exótico. Vamos lembrar essa história do Lula? Ele já tinha sido intimado ou convidado a depor em várias outras ações nas quais ele ainda não era nem investigado, mas que havia alguma possibilidade dele vir a ser investigado. Ele pedia adiamentos sucessivos, dizia que não podia comparecer, várias vezes chegou a marcar o depoimento e depois pedir para ser adiado. Havia, na época, em curso, uma investigação que dizia respeito ao Lula. Havia toda aquela história dos grampos, que mostravam uma ação ativa do ex-presidente Lula e de outros petistas e de outras autoridades no sentido de interferir na Lava Jato. Fala lá com a Rosa. Isso era de conhecimento do juiz Sérgio Moro com autorização judicial. Tinha uma autorização judicial para aquela escuta. Portanto, havia risco de cometimentos de crime naquele momento em que foi ordenada a condução coercitiva. Essa condução coercitiva foi feita na presença dos advogados do Lula, até a Jandira Fegali estava lá dentro, estava todo mundo lá dentro, foi servido pão de queijo, foi gravado o tempo inteiro, serviram um misto quente para ele, não teve nada de excepcionalidade, não houve supressão de direitos, não houve nada naquela condução coercitiva que fizesse com que ela fosse vista como uma medida ilegal ou qualquer tipo de coisa. A verdade é que o ministro Gilmar Mendes está construindo um arcabouço para uma decisão. O que aconteceu hoje? Além disso tudo que o Patrick leu na escalada, ele ainda não deu conta de tudo o que foi feito. Por quê? Porque a segunda turma, da qual o ministro Gilmar Mendes faz parte, ontem arquivou 2 pedidos de inquérito contra 2 políticos, por votação de 3 dos seus membros, por 2-1. A turma tem 5 membros. Como você faz uma votação em turma com 2 membros ausentes? Às vezes você não faz no plenário que tem 11, você não faz com 1 ausente. Como num colegiado de 5 você faz faltando 2? E mais, o ministro Gilmar Mendes liberou hoje também... Então, é isso que eu queria que você trouxesse. Então já, vamos lá. Liberou aquela discussão sobre se réus podem ocupar ou não a presidência da República. Ah, sim. Isso é uma outra Quem questão. é o condenado que está prestes a disputar a presidência da República? É o Lula. Quem elogiou a decisão sobre condução coercitiva hoje foi o Lula. Enfim. Olha, Patrick, eu queria só lembrar que às vezes eu me sinto pregando no deserto exatamente sobre isso aí que o Andreasa falou. A gente sabe, Andreasa, que essas decisões daqui do Supremo são replicadas em todo o país, nos tribunais de justiça, né, em todos os estados e principalmente em todos os municípios. Então, se esta onda que agora que o judiciário tomou, que eu acho estava precisando de uma lava-jato, estava precisando de uma concentração, estava precisando até de uma força, eu diria, para acabar com a corrupção no Brasil, e mesmo assim não vai acabar. Mas tudo isso aqui é replicado nos estados e nos municípios, e juízes lá no interior do país vão fazer esta coercitiva de uma forma até adiantar as suas tarefas, as suas agendas, já que os juízes não moram nas comarcas, né? Apesar de ser uma exigência, mas eles fazem isso até para adiantar a agenda. Então é muito perigoso mesmo, e essa replicação existe e é natural, né? O Supremo é que orienta a justiça do país.